Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap semanal, tá pessoal? Isso aqui é nosso dever de casa, tá? Para quem quer operar, né, bem, né, você vai precisar fazer bastantes recaps, né, bastantes estudos de mercado, que é para você ganhar, para que você possa ganhar, né, padrões gráficos, né, e ali durante o mercado ao vivo, né, você ter aquela compensação, né, pelo seu esforço. Aqui no canal, né, se vocês observarem, tem alguns anos, né, de recap. Cada recap que eu faço, né, pessoal, é um backtest, né? Acaba sendo sempre mais um backtest, né? Acaba sendo sempre mais uma verificação de padrão. Isso, né, com o tempo, claro, melhora, né, a nossa compreensão, né, do gráfico e também melhora, né, a nossa confiança ali para ingresso em algumas operações. Hoje, pessoal, aproveitar aqui para falar um pouquinho com vocês de maneira rápida, né, sobre ajuste, né? É uma pergunta recorrente, né, que aparece ali sempre que eu apresento o gráfico com um tempo gráfico maior, e aí eu queria, né, apresentar o meu ponto de vista. Não estou tentando trazer uma verdade absoluta, só vou tentar trazer para vocês a minha noção e do porquê que eu uso, né, o gráfico ajustado, tá? Então, do meu ponto de vista, né, do ponto de vista do Luciano, por que que ele usa o gráfico ajustado, tá? Então, não é para gerar polêmica, não é para gerar nada, mas é para trazer um ponto de vista ali de algo que eu fiz no passado, né, para chegar a essa conclusão do ajuste. Em primeiro ponto, pessoal, é interessante vocês entenderem que os contratos, né, que a gente opera são contratos futuros. E esses contratos futuros, eles possuem vencimento. O índice, né, ele tem um vencimento a cada 2 meses, tá? Já o dólar, ele tem um vencimento mensal. Também vai ter suas diferenças, né? O dólar, ele tem vencimento no último dia útil de cada mês, né? E sempre que tem o vencimento do contrato, é necessário, né, para que os grandes players, né, que montam posição, eles encerram a sua posição nesse dia, né, que acaba sendo o dia que a gente chama de dia de rolagem, e precisam remontar essa nova posição. Muitas vezes, né, esse dia de rolagem, ele tem um volume, né, maior do que o habitual, porque precisa remontar, né, toda ou pelo menos parte daquela posição, né? Então, acaba sendo encerrado naquele contrato e iniciado no novo contrato. Então, o dólar, ele possui, né, 12, dentro do ano, né, ele possui 12, né, dias, né, de rolagem no último dia útil do mês, tá? Então, é dessa maneira ali que ocorre. No índice, pessoal, o índice ele é a variação, né, do nosso mercado. Sendo a variação do nosso mercado, das nossas ações, né, as nossas ações sofrem split, né, juros, dividendos, juros sobre capital. E aí, quando ocorre, né, essas situações, por exemplo, no gráfico, né, se você está ali analisando, por exemplo, um gráfico de ação, e aí você vê que a ação aconteceu, por exemplo, né, um split, né, que ele juntou, por exemplo, tinha um número de ações muito grande e esse número de ações, né, foi reduzido, tá? A empresa em si, né, acabou captando essas ações, né, em um número menor, tá? Então, se você tinha, por exemplo, 10 ações de Magazine Luiza, né, ou, né, uma que andou passando por alguns processos, né, de implit, foi a Foi a IRBR, né, pessoal? Sofreu. A Magazine Luiza, eu acredito que também, né? Mas a IRBR foi uma recente que estava com um valor de mercado muito, muito baixo. Então, o Implit, ele é o agrupamento, né, de ações. Então, se ela tinha, né, de maneira simplificada, se ela tinha, por exemplo, 10 ações, né, no mercado, de maneira simples, né, só para a gente pensar, digamos que ao invés de 10, né, agora ela vai ter apenas 5. Então ela juntou, né, a metade. Então aquele capital que você tinha, por exemplo, de ação, que valia é, R$ 2, né, acabou passando a valer 4, tá? Então, por conta desse grupamento. Isso é comum acontecer em ações. E sempre que isso acontece, há uma discrepância no gráfico muito grande. E essa discrepância no gráfico, né, ela dificulta um tanto a análise. Então, o ajuste ele vem, né, para
para suprir essa movimentação, essa discrepância. Para quem usa média móvel, né, o uso do ajuste acaba sendo bem importante nesse momento, porque senão, né, a média perderia completamente o parâmetro ali por conta, né, dessas modificações. Assim como dividendos, né, e o split também, né, que é quando esse número de ação, por exemplo, às vezes dobra, né? Então, se você tinha 10, ele passa a ter 20 ações, tá? Então, se você tinha 10 ações, né, que valiam, por exemplo, R$ 10, né, quando passa a 20, você vai ter as 20 ações, né, mas a unidade daquela ação que você tinha, que era R$ 1, agora passa a ser 50 centavos. Então, é só para trazer essa introdução aqui para a gente pensar nisso daqui. Então, o contrato futuro, né, do índice, ele tem, né, a cada 2 meses também, né, a sua rolagem, mas ele tem toda a movimentação também das ações. O dólar, né, ele tem o vencimento do seu contrato futuro e essa montagem de posição precisa ser refeita, né, no primeiro dia útil ali, no dia de rolagem, né, do ativo, né, no dia que se encerra esse ativo. Teve uma época que eu cheguei até a fazer um estudo, né, para ver se tinha algum tipo de contexto mais, por exemplo, se seria um dia de tendência, um dia de não, mas isso chegou muito próximo dos 50%, né, entre lateralidade e tendência, então compensa manter só análise gráfica mesmo, né? Porque antes eu pensava que se eles vão fazer uma montagem de posição, né, e eles já têm uma movimentação interessante, poderia, né, ter uma boa continuidade nesse dia. Mas tem dia que é tendência, tem dia que não é tendência, aí o contexto geral acaba fazendo mais sentido do que qualquer outra coisa, né, do que só esse dia em si. Então, conversando aqui com vocês, esse daqui é o gráfico ajustado, tá, do dólar. Vejam que este aqui é o gráfico ajustado do dólar no gráfico semanal. Para mim, as marcações fazem mais sentido, né, no gráfico ajustado. A leitura acaba fazendo mais sentido para mim no gráfico ajustado. A leitura, eu digo, é dentro daquilo que a gente lê quanto a price action, né? O Brooks ele fala que quando a gente tem, por exemplo, um grande gap, né? E às vezes esses dias de rolagem gera também um bom gap, isso também, né, tira aquele ajuste da média por um tempo ali. Então, se você usa a média móvel de 20, você tem que esperar ali, às vezes, cerca de 20 barras até o mercado reajustar essa movimentação. Então, aqui, para mim, dentro dessa leitura, né, da leitura que a gente faz de price action, dentro daquilo que a gente estuda, faz mais sentido eu analisar dessa maneira, né, vendo aqui, né, um possível gap de média, tá? Vendo que esse gap de média gerou uma lateralidade, vendo que isso daqui se tornou uma tendência nesse outro momento e que aqui se tornou um gap de média, né? E esse gap de média possibilitou uma nova condição de lateralidade e já está, né, concluindo essa ideia de lateralidade de um mercado lateral, né, vindo até aqui, ó. Entendendo que sim, essa movimentação aqui acaba sendo um possível um possível topo triplo, né? Aqui eu tenho uma tentativa de rompimento, né? Essa tentativa de rompimento até então, né? Ela é fraca, né? Porque ela termina com uma barra com muito pavio superior, né? A barra fecha inclusive abaixo do seu ponto médio, então isso não é uma boa movimentação, por exemplo, para a barra de comprado, né? Então a gente está falando só dessa barra, dessa região de rompimento isolada. Aqui, né, eu tenho uma outra tentativa de rompimento, uma boa barra de rompimento, mas uma barra de continuidade ruim, tá? Então, a gente consegue manter uma ideia, né, de estudo, né? Aqui eu consigo ver que aqui é uma tendência. Na hora que eu tiro o ajuste, aqui vira lateralidade. Então, aqui eu não tive tendência, aqui eu não tive gap de média, tá? As coisas mudam um pouco, tá? Então, deixa eu só tirar o zoom aqui. E aí, agora eu vou colocar aqui o gráfico, né? Sem o ajuste. Se você der um Ctrl K, né, você fica com o gráfico, né, sem o ajuste. A princípio parece que tem pouca modificação no semanal, pessoal, mas quando você vai do diário, depois você vai para o 60, para quem usa a marcação do diário, gap, né, essas marcações que nem a gente utiliza, as coisas mudam um pouco. Se vocês, né, lembrarem aqui, você tinha uma wedge, né, bem marcada. Essa wedge aqui também era uma wedge, né, perde perde um pouco, né, algumas marcações aqui quando a gente faz essa movimentação. Aqui acabava sendo só uma ampla lateralidade, não chega, né, a ter a quantidade de barras para a gente chamar de tendência aqui, então não seria um gap de média, seria só uma expansão dessa pequena lateralidade aqui, tá?
Como vocês podem ver, algumas marcações aqui acabam ficando, né, um pouco desreguladas, mas você chegaria ainda, né, na mesma ideia. Tá. Aqui, pessoal, até fiz essa marcação, fazendo esse estudo aqui com vocês. Aqui você também chegaria a uma condição de wedge, né? Uma movimentação de uma, de duas, três puxadas, né? Ou seja, você estaria alto na wedge tanto em uma condição quanto na outra. Até respondi para um dos amigos que quando eu quero ver o preço, né, pessoal, eu sei que eu preciso manter esse gráfico aqui, né? Qual que é o valor, Luciano, do dólar? Tá aqui, ó, né? O valor do dólar máxima, a máxima histórica dele, tá aqui. Beleza? Então, essa máxima histórica. Quando eu coloco o ajuste, o valor fica diferente. Por quê? Porque o gráfico está ajustando, né, a essas discrepâncias do preço. Tá? Então, vejam que a movimentação aqui é bem diferente no semanal. Né? A gente vê que tem uma movimentação bem gritante mesmo. Né? Enquanto lá com o ajuste, né, a gente vê que chegou a ter, né, uma tendência, né, pessoal, aqui, ó, chegou, né, a ter algumas, na verdade, tendências, né, que aqui acabou se tornando tendência, ó, aqui acabou se tornando tendência, né, nesse momento anterior, teve 20 fechamentos ali abaixo também de móvel de 20, teve gap de média, teve retomada da tendência, virou nova tendência, teve novo gap de média. Se eu tiro isso aqui vira só uma faixa mais lateral, né, você não vê essa movimentação mais descendente. Eu até deveria ter marcado, né, mais dias aqui para trás, né, porque eu fiz isso daqui, ó, só para a gente conversar um pouco e para vocês perceberem, né, uma pequena modificação. Como eu falei para vocês, é o último dia do mês, né, o rolagem do dólar. Não vou fazer no índice, né, porque senão a gente gastaria muito tempo, mas só para trazer esse ponto de vista aqui para vocês. E aí vocês podem dar, inclusive, continuidade a ele. Para ver se faz sentido para vocês também, porque na verdade sim, eu estou apresentando um ponto de vista para você, e aí você vê se faz sentido para você ou não. Como eu, Luciano, uso gaps abertos, uso algumas marcações, né, que para mim são extremamente relevantes, né, que às vezes dentro de uma lateralidade, o mercado vir fechar um gap, né, por conta dessas movimentações, eu marquei esses dias aqui só para vocês observarem que muitas vezes a localização do preço desse dia para o outro, né, ela muda, né? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui, ó, só para a gente frisar esses que estão marcados aqui, ó. Se vocês observarem, ó, esse dia aqui foi dia 28/12. O próximo dia aqui, né, já é dia 2, então o dia de rolagem foi aqui. Então aqui também, né, o dia de rolagem, certo? 31/1. E aqui, né, o dia da rolagem do dólar, né? Aqui dia 29/2. E aí eu vou apertar o Ctrl K aqui e vou voltar aqui o gráfico para vocês. Aqui, ó, né, se vocês observarem, a gente estava numa movimentação lateral, né? Vínhamos de uma movimentação lateral. Aqui ficou um grande gap. Vocês estão vendo aqui, tem uma movimentação que pulou bastante a ordem aqui, ó. Tá, ele veio bem mais para cima. E aqui acabou ficando um gap aberto, ó. Eu vou colocar aqui com esse marcador mesmo. Aí esse gap não foi fechado. E gap sendo fechado, para mim, em lateralidades, né, para gente que estuda ao Brooks, né, dentro de lateralidade, gaps são bons magnetos. E aqui esse magneto não foi fechado. E lá no outro, com o ajuste, ele foi fechado, tá? Mas isso daqui deriva não só de um dia, deriva de todos os outros dias, pessoal, que teve, né? Que nesse dia de troca de contrato teve uma modificação. Então, para mim, dentro de marcação do diário que eu uso, do semanal que eu uso, o ajuste, né, mantendo as médias dentro de um pensamento mais linear, faz mais sentido. Assim como, né, esses fechamentos de gap. Aqui, ó, esse fechamento aqui a gente acabou de conversar que ele ficou com gap. Esse daqui, ó, veja que esse fechamento, essa abertura, ela está acima da abertura anterior. Veja que essa abertura está acima dessa abertura anterior. Isso daqui é o gráfico sem ajuste. Essa abertura está acima da abertura na barra anterior. Então, assim, quando eles começaram a montar a posição, né, essa montagem de posição acabou já abrindo o mercado com um gap. E isso já gera, né, uma discrepância na movimentação anterior, tá? Por conta de ser esse dia, né, de troca de contrato, beleza? Então, falado isso, né, agora eu volto aqui, né, para o outro, né? Lembrem, né, que você tem essas movimentações aqui de alta. E aí você depois dá uma olhada nisso aqui, como que isso daqui fica nos 60 minutos. Como que isso daqui fica nos 5 minutos. Né? Eu não vou chegar tanto, porque a minha ideia aqui hoje é trazendo o estudo para vocês. Mas refaçam, né? E aí você vê se faz sentido para você a ideia do uso do ajuste ou não. Quer ver o preço histórico sem ajuste, né? Beleza.
para operação talvez, né, seja melhor. Do meu ponto de vista, como falei, né, é só a minha visão de que seria melhor, né, o uso, né, com ajuste. Então, todos eles aqui têm um gap de alta. Vou apertar o Ctrl K aqui novamente, pessoal. E aí, ó, aquela movimentação, né, o local do preço, né, em relação à média, em relação aonde está a localização do preço, ó, nesses aqui, até a gap, ó, mas é bem menor. Esse daqui ele abre bem abaixo, aqui ele estava abrindo acima, tá, da movimentação do dia anterior. Esse daqui também está abaixo, ele estava abrindo bem acima. Esse daqui está abrindo mais alinhado, né, e você tem aqui, ó, dessa vez, né, o fechamento do gap aberto, né? Para quem trabalha lateralidade, né, acaba também sendo mais interessante. Por quê? Porque ele acaba modificando a localização também das demais barras, devido a essas discrepâncias que vão sendo geradas a partir, né, desses dias. Então, sempre, né, que a gente tem a notícia, a gente tiver alguma movimentação com uma discrepância maior, é que acaba sendo ajustada, não acaba sendo corrigida. Então, a gente tem, né, uma visão para quem vai trabalhar dentro desse tipo de cenário, para quem vai trabalhar lá nos 5 minutos somente, né, não vai fazer tanta diferença, porque você não vai usar marcações macro. Mas aqui, ó, vejam que nesses dias, né, sofreu, né, uma certa mudança, tá? Então você tem, ó, essa discrepância sim, né, para a movimentação do preço. E isso, a longo prazo, pessoal, gera toda essa modificação aqui, porque é aquilo que a gente está olhando do semanal. Isso aqui é um semanal ajustado, tá? Chegou a ser tendência, também teve a lateralidade, né? Teve o outro gap de média, tá? Então, depois volta a ser tendência, temos um novo gap de média. Então, dentro da leitura que eu, Luciano, faço, para mim faz mais sentido isso daqui. A gente tinha esse gap aberto que ficou nessa região de fundo, ó, região de wedge, né? De nested wedge, tá? Aqui, ó, tá? Região de nested wedge. Ficamos com esse gap aberto. E aí eu venho aqui e coloco, né, no semanal com ajuste. Mais uma vez o gap acaba não sendo fechado, né? Esse gap aqui, ó, no caso, você vê que a marcação ela muda de lugar, né? Por conta do. Ela vai ficar no lugar anterior. Mas aqui, né, você consegue observar também, né? Que aqui o gap permaneceu aberto. Então, algumas modificações, né, quanto a isso, dificultam um pouco, né, do meu ponto de vista, algumas análises, tá? Eu vejo pelo menos como mais assertivo e fazendo mais sentido dentro daquilo que eu, Luciano, estudo, né? Dessa maneira, né? Então, para mim, né, uma das razões de eu manter, né, o uso do ajuste é essa, tá? Então, foi fazendo backtest e indo, né, do tempo gráfico menor, do maior para o menor, para ver se fazia sentido ou não. Então, só dê continuidade e aí você vê se faz sentido para você ou não. Mas quanto àquilo que eu falei, né, no outro estudo, eu quero saber onde é que está a máxima história, quero ver o preço, né, quero ver o valor, né. Se eu, Luciano, estou querendo ver o valor, eu mantenho sem ajuste, está aqui o valor correto. Se eu coloco com ajuste, pessoal, o valor vai ficar errado, tá? Porque ele ajustou as discrepâncias de movimentação do preço, aí o valor parece que está errado. Mas para leitura gráfica, para leitura do preço, para encaixe, né, de pensamentos, né? Preço voltando para fechar alguns gaps, né? E depois tendo uma reação, né? Acaba fazendo mais sentido, tá? A movimentação acaba ficando mais encaixada, tá? Para quem vem de tempo gráfico, né? Um pouco maior para menor, beleza? Então, é só um ponto de vista, mas depois dê uma olhada ali nos 60 e nos 5 minutos também. Faça marcações, né? Por exemplo, do 60, do diário, e veja, né, se faz sentido isso daqui que eu estou falando para vocês, beleza? Então, era só para apresentar isso, né, o índice, né, nem vou chegar a fazer no índice, né, porque senão a gente gasta mais tempo aqui, e já foi um bom tempo aqui já. Na verdade, eu queria falar sobre isso daqui bem breve, mas aí acabou prolongando um pouquinho aqui. Então, aqui no gráfico semanal, pessoal, vindo para o estudo, né, aqui a gente vai estudar a movimentação do preço em si, né, única e somente isso. Característica de movimentação, Luciano. Se eu estou vendo este rompimento aqui, ó, ou este, tanto faz, né? É uma dupla região, né, de resistência ao preço, né? Se eu pegar isso aqui, ó, acaba sendo uma dupla região de resistência ao preço. Essa barra me indica rompimento? Não, por enquanto ainda não. Eu tenho uma barra ali que ela nem chega a ser uma barra de tendência, né?
ela é uma barra que fecha ainda abaixo do seu ponto médio. O ponto médio dessa barra está aqui, mais ou menos os 50%, né? Se eu partir ela ao meio. Então, os comprados não estavam tão animados aqui ainda, então preciso de mais informação para eu chamar essa movimentação de rompimento ou não, tá? Então a gente precisa. Aqui, né, tem um fundo arredondado, a gente já conversou sobre fundo arredondado, já conversamos sobre outros dias, né? Tem uma imagem muito boa de um cup handle. Se isso daqui confirmar esse rompimento, né, pessoal? Esse cafezinho aqui, né, vai levar o mercado para projeção, tá? De 100%, né, dessa movimentação. É a premissa desse tipo, né, de movimentação, tá? O cup handle ele tem premissa de 100%, né, do seu pivô ali, tá? Então, é um ponto, né, a se ficar com bastante atenção. O mercado pode lateralizar ainda aqui nessa região, né? As médias vão chegando mais próximas, né? Elas vão ali dando um suporte ao preço, né? E ele pode romper posteriormente. Mas por enquanto essa barra aqui, né, não é a melhor barra para a gente dizer, olha, Luciano, é uma barra de rompimento, né? Não é. Ela é uma barra que fecha abaixo do seu ponto médio e ela fechando abaixo do seu ponto médio, né? A gente já tem vários estudos do AL ali que muitas vezes essa barra, né, ela até leva a uma correção um pouco maior, tá bom? Então, não seria, por exemplo, uma barra de ingresso pela barra, tá, pessoal? A gente está falando sobre barras. É, gráfico diário, Luciano. Aqui no gráfico diário, pessoal, a gente, né, já tem o preço chegando, né, alguns alvos, né, a gente já havia conversado, né, sobre esse segundo alvo, né, desse pivô aqui menor também, né, a gente havia conversado sobre, né, que estava em região próxima ali, né, do segundo alvo, tá? Então o mercado encontrou, né, algumas regiões de alvo, além daquele topo, né, que são topos macro, né, de movimentação macro anterior. Aqui, né, a gente vê a possibilidade, né, já do rompimento já ter, né, andado um pouco mais. Aqui eu tenho até 37 candles, então ainda é uma movimentação interessante para eu observar aqui no gráfico diário. Até conversando com um dos amigos, né, uns dias atrás, ele me fez uma pergunta sobre essa correlação. Às vezes eu falo ali no grupo, algumas vezes já falei aqui, né, então a gente repete aqui, ó. Enquanto você tiver uma correlação de até 40 barras, né, é interessante você manter esse gráfico. Opa, Luciano, se deste ponto para este ponto aqui tem 60 barras, vai para o semanal, né? Você não está tentando antecipar uma movimentação para ficar preso nela, você está tentando arrumar um pouco mais de certeza, né, que essa leitura tem boas características de rompimento, né? É igual você pegar, por exemplo, né, deixa eu pegar um outro rompimento aqui. Aqui tem esse rompimento desse pivô, né? Mas aqui levou mais tempo, né? Mas aqui, ó, o rompimento deste pivô, né? Aqui ainda era, né, essa movimentação também, né, de até 40 barras. Aqui, ó. Daqui aqui tem 27, 30, até aqui ainda cerca de 40 barras. Ainda assim, aqui já tinha esse outro topo mais próximo também, que você também podia usar como referência, né? Já que ele acaba sendo uma máxima um pouco mais alta. Então, é, dessas duas movimentações que estão quase no mesmo ponto, né? Aqui eu posso usar essa movimentação sim, mas se distanciasse demais, era melhor usar o semanal. Por quê? Porque eu estou tentando achar um parâmetro de melhor precisão para um rompimento, tá? Porque senão, às vezes, né, você entra na movimentação, ó, boa barra de rompimento, barra de continuidade ruim, né? Opa, Luciano, essa barra aqui já fecha acima do seu ponto médio. Então, esse rompimento aqui já pode me levar a uma projeção de alvo, já melhorou bastante já quando teve essa barra aqui, né? E o fato da correção, né, ter sido tão rasa assim também, né, acaba sendo bem interessante. E aí, né, você vai poder trabalhar também essa projeção aqui agora, né? Sempre que você chama de rompimento, né, você vai trabalhar a projeção do pivô que teve rompimento, tá? Então, teria, né, o terceiro alvo desse daqui, está basicamente na mesma região ali, quase na casa de 5,50, né, ó, aqui e aqui, tá? Só que aqui também, pessoal, a gente não pode esquecer que ela é aquela região lá dos topos lá do semanal, né? Esse aqui, ó, esses topos aqui, ó, eles no semanal eles ainda não foram rompidos, tá? Então, no semanal a gente está avaliando esse rompimento. Ah, Luciano, mas já rompeu aqui, mas tem outro problema aqui para o preço vencer, tá? Então, se não tivesse isso daqui, fosse esse aqui o pivô, beleza, a gente já pode trabalhar já com certeza a projeção desse alvo. Mas quando tem um outro problema, uma wedge, né? A gente viu isso, né, na sexta,
sexta-feira, né, o preço acabou travando numa região de wedge, né? Então, mesmo tendo, né, um primeiro alvo para baixo, mesmo tendo boas características de rompimento, o preço acabou fazendo uma final flag ali, acelerou em uma movimentação contra a tendência, tá? Então, aqui, né, você tem para essa movimentação sim, né, o rompimento, mas se você reduz um pouco o tempo gráfico, né, ou reduz não, né, se você aumenta um pouco o tempo gráfico, daqui a aqui eu tenho 35 candles, né, então eu tenho um bom parâmetro ainda para eu estar avaliando esse rompimento por aqui. E aí eu preciso agora, né, do rompimento dessa região. E aqui eu já tenho 53, mas aqui eu tenho um outro topo praticamente no mesmo preço, né, que está a 35 candles. Então eu preciso ver o rompimento dessa região. Aqui no semanal eu sei que eu ainda não tenho rompimento e eu não tenho uma boa característica de rompimento, tá? Então isso pode gerar algum tipo de pullback aqui, pullback no diário, tá? Um retorno à média móvel de 20, né? Tá ficando mais interessante, né? Conforme vai ficando mais barras acima da 20. Então o mercado pode fazer uma correção um pouco maior para vir posteriormente aqui. Mas nesse tempo gráfico aqui, né, já até tem boas características de rompimento e mesmo continuidade, tá? Só que aí você não pode esquecer, que nem eu falei, né? Você não vai poder não olhar exatamente, né, para trás. E se você coloca lá naquele sem ajuste, né, pessoal, você não teria aquele topo já como rompimento, né? Você já teria aquela movimentação dada, né, inclusive, acho que como rompida, né? Aqui, né, se a gente for ler exatamente essa movimentação, né, você já tem essa movimentação aqui, ó, barra de rompimento, barra de continuidade com um ótimo tamanho, né? E aí aqui você já estaria, né, numa condição de estar buscando já esse alvo aqui, tá? Vejam como as coisas ficam diferentes, né, quanto à leitura que você está fazendo. Ali, eu tenho, por exemplo, o alvo já dessa movimentação, já está rompido, né? Acaba sendo em 56373, tá? Então, o alvo dessa movimentação já ficaria ali. Mas, né, se a gente retira, né, aqui a gente ainda está, né, vendo ainda uma pequena possibilidade de rompimento, tá? Então, as coisas mudam um pouco, tá? Então, a gente tem que ir, né, do meu ponto de vista, essa dificuldade existe dentro desse gráfico, dentro dessa leitura, dentro do ajuste, dentro da relação preço-médias, né? Aqui, né, ainda faz mais sentido esperar um pouco mais de informação para ver esse rompimento, tá? Então, nos 60 minutos, né, um outro tempo aqui de análise, a gente vai descendo aqui para a gente ir pensando. Aqui o mercado pagou terceiro alvo, pessoal, de movimento mais próximo, né? Terceiro alvo, a gente já conversou, muitas vezes o preço lateraliza, né? Às vezes ele até mesmo reverte quando ele atinge terceiro alvo de movimentação. Acabou chegando no terceiro alvo aqui, né? Dentro daquele período ali de notícia, né? E aí, pessoal, aqui a gente tem a tendência, né? Tem tendência, ó, 29, um fechamento abaixo aqui o mercado já retoma. E aqui a gente teve um gap de média, né? Dois fechamentos completos aqui abaixo da média móvel de 20. Gap de média, pessoal, é um setup rápido ou é um setup lento? Daquilo que a gente vem repetindo. Vocês já conseguem responder muita coisa, né? E vocês já conseguem ter um pouco mais de paciência. E aí, né, vamos ver as entradas do gap de média aqui, né? Temos um gap de média aqui, gap de média é um setup lento, né? Aqui ele teve uma entrada de H1, né? Seria uma primeira tentativa de retomada, e aqui ele teve uma entrada de H2. H2 foi bem mais satisfatória. Aqui ele abriu, né, com gap de alta nesse dia, né? Então, ele já abre com H1 porque ele já abre rompendo, né, a máxima dessa barra. Então aqui teve uma entrada de H1, aqui teve uma entrada de H2. A entrada de H2 já deu, né, um certo lucro ali. Gap de média, pessoal, ele tem a premissa de reteste da máxima da tendência, né? Então ele pode vir testar esta máxima aqui, que é a máxima da tendência. Tem uma região de POC aqui que pode gerar algum tipo de problema, e tem também um fechamento de gap, que acaba sendo também um ponto interessante para a gente aqui, né? Que usa essas regiões de gap aberto, né? Para essas movimentações. Então o dólar, dentro desse cenário aqui, ele ainda está num setup, né, de compra, um setup de compra lento, e já está naquela movimentação de H2, e ele pode sim, né, ter algum tipo de continuidade, tá, dessa movimentação. Não precisa ser de uma vez, né, pessoal? A gente está falando de 60 minutos, são 9 barras aqui dentro da movimentação do dia. Então ele pode vir aqui, fechar esse gap, né, ainda ter uma movimentação de baixa, fazer um fundo, né, aqui mais alto, ou mesmo até um fundo
mais baixo, né, o que ligaria aqui a possível ideia de uma wedge bull flag ainda dentro dessa movimentação, tá? E depois, né, posteriormente ali, ter, né, uma retomada para um reteste da máxima da tendência. Pode ter continuidade direta, né, depois do reteste? Pode, né? A gente já viu o gap de média ali nos 60 minutos várias vezes agora, né, por esses dias, fazendo isso, né, retomando, inclusive, né, a tendência. Basta ele fazer um novo rompimento, ele ganha uma nova projeção de alvo, tá bom? Aqui, desse topo, né, eu tenho uma barra de rompimento, barra de continuidade péssima. Então, nem compensa, né, a gente ainda tentar a projeção de alvo dele. Né? Precisar de algum tipo de continuidade para ver, né, se o mercado vai a níveis acima desse daqui. Então, aqui, pessoal, a gente tem esse setup, né, aqui dos 60 minutos. Vamos dar uma olhada no 15. Aqui nos 60 minutos estamos no gap de média, né, de uma pós-tendência. Aqui no M15, né, a gente tem aqui ó, o preço tentando romper a MM200, a gente já conversou sobre essas tentativas de rompimento da MM200, região, né, de fundos anteriores, renovou aqui um fundo minoritário, né, por que fundo minoritário? Porque ele está dentro de um outro topo e fundo bem próximo ali que a gente já consegue visualizar. Então, se ele está dentro de uma movimentação de topo e fundo anterior, ele é minoritário, certo? Você bateu o olho, a movimentação está dentro de um range, ela é minoritária. As majoritárias, as extremidades máximas, tá? Você vê dentro desse range. Então aqui ainda é um fundo mais alto, e aqui um outro fundo levemente mais alto. Aqui você teve uma, duas, três puxadas, né? Ou, né, você, caso você queira, você ainda pode, né, fazer essa aqui, né, considerando essa movimentação aqui bem overshoot, né? Mas ainda, né, entender essa movimentação como uma, né, como duas, como três, né, e como uma quarta puxada. Seria ainda isso daqui uma wedge com fundo duplo, tá? Mais difícil de visualizar, né, porque é um fundo duplo mais baixo, mas ainda assim, né, dentro daquilo que o Al explica, né, ele ainda lê essa movimentação como fundo duplo porque ela falhou, tá, em continuar esse rompimento aqui, ó. Barra de rompimento, continuidade ruim, tenta retomar, continuidade ruim. Então esse rompimento aqui não foi um rompimento que deu certo, né, foi um rompimento que falhou. Então ainda seria dentro da leitura que ele ensina, né, ainda seria uma possibilidade o edge com fundo duplo. Por quê? Porque não teve continuidade a partir do rompimento, tá? E aí depois, né, aqui se a gente pensa nessa possibilidade do edge, fundo duplo levemente mais alto, e aí, né, a gente está tentando voltar aqui, talvez para uma tendência, vamos dar uma olhada. Já estamos como 18, né, 19 candles acima. Esses primeiros testes, né, da 20, da 200, a gente já conversou, né, que muitas vezes ele leva até mesmo a uma boa retomada. Então, aqui seria uma boa razão também para você duvidar de vendas, né, exatamente em cima da 200. Tá? Principalmente por ela estar, né, com essa inclinação aqui quase de uma LTA. Tá? Então, mais cuidado quando você vê essa média dentro dessa movimentação, mesmo quando fura ela aqui, geralmente ela acaba voltando ainda para gerar alguns pullbacks, tá? Então aqui, né, para ter continuidade, pessoal, e alvo, você vai precisar de um rompimento também, né? Dessa máxima para essa máxima aqui, ó, tem 25 candles. Teve rompimento, Luciano? Barra de rompimento, continuidade ruim. Quer ver continuidade, né, para ver se vai retestar lá a máxima? A gente vai precisar aqui de rompimento disso aqui, ó. Desse topo aqui ainda, que está faltando. Né? Ele acaba sendo o topo majoritário dessa movimentação, tá? Topo fundo, minoritário. Minoritário também, né? Rompimento, continuidade ruim, mais uma barra. E depois aqui é o outro problema, né? Que a gente acabou de falar, que muitas vezes o preço acha outros problemas a ser vencido, né? E aqui, né? Ele poderia sim, né? Levar a fechamento de gap, né? Tá até marcado ali com alarme, tá? Teste de máxima. Então, dentro desse cenário aqui, né? A movimentação aqui, ela tá um pouco mais confortável de novo aos comprados, tá? Tá acima da 200, tá? Mas para ter qualquer tipo de continuidade, pessoal, os comprados, vai precisar, né, da confirmação desse rompimento. Confirmou esse rompimento, aí você pode, né, trabalhar aqui a projeção, por exemplo, do primeiro alvo está um pouco acima do fechamento ali do gap, e o segundo alvo, né, pessoal, já está mais próximo ali da máxima aqui da movimentação, já está acima dessa outra máxima aqui, tá? Mas o gap de média dos 60, né, pode ainda ter um pouco de lateralidade, mas ainda tem a premissa de ter algum tipo de movimentação de alta, né? Isso é um ponto importante. Por que ele tem premissa? Porque a movimentação, pessoal, foi uma movimentação fraca, uma movimentação bem lateral. Não tem um grande ciclo aqui, por exemplo, dizendo que isso daqui já mudou para uma super tendência de baixo, tá? Então, se tivesse,
né, seria só uma H1, mas não, aqui ele tem tido algumas correções, né? Então, a gente está numa movimentação mais lateral, que é mais conveniente, por exemplo, para o gap de média, sim, né? Conseguiu um teste de máximo. Tá? Então, a gente, mesmo com uma movimentação de queda, tem que ter cautela, porque ainda pode ter algum tipo de repique de alta aqui para teste da tendência. Fechar gap, tá? Esse gap aqui é importante vocês manterem aqui, ó. Tá? Então, é um gap interessante, mesmo que venha uma movimentação de às vezes 3 puxados, né? Ele pode vir aqui e fechar esse gap ainda. Beleza, pessoal? Então aqui no 15 minutos a gente está mais favorável, está a favor do 200, um gap de alta aqui nesse dia, na segunda-feira, seria interessante, né, principalmente se ele conseguir, né, um bom fechamento, por exemplo, acima dessa movimentação aqui, né, porque aí ele já deixaria uma possível barra de rompimento. Se a barra seguinte tiver continuidade, né, e você tem um rompimento confirmado, você tem a projeção de alvo, né, a ser trabalhado, beleza? Movimentação de queda, né? Para uma movimentação de baixa, né, pessoal, para a gente ter, por exemplo, mais movimentação de queda aqui no dólar, a princípio, né, a gente pensa um pouco mais na possibilidade de alta, né? Porque se a gente lê essa movimentação aqui como edge, né, uma, duas, três puxadas, e isso aqui é um ponto de inflexão, se ele renova esse ponto de inflexão, né, a gente já volta para aquela possibilidade de perna 2, tá? Só que só trazendo mais algumas informações, aqui eu tenho tendência, certo? Se eu tenho tendência, quando eu tive dois fechamentos completos ali acima da 20, eu tive um gap de média. Gap de média tem a premissa de quê? Lateralidade. Então pode descer um pouco mais, fazer um fundo mais alto aqui para depois subir. Porque seria a premissa do gap de média contra a premissa da wedge. Tá? Então, só juntando um pouco as coisas. Poderia descer, voltar a subir para depois fazer uma perna 2 de alta aqui. Tá? Ainda pensando em movimento medido, né, você também pode usar a projeção dessa perna aqui a partir, por exemplo, do ponto de correção, como o tamanho da movimentação ali de alta, né, caso venha, né, para a ideia de correção. Essa região de POC aqui é interessante, pode ser interessante porque se eu estou pensando no gap de média, em um reteste do fundo, né, eu tenho esse gap aberto bem próximo dessa região de POC aqui, pode ser uma boa região de pausa. Né? Eu já tenho duas razões para o preço em contar uma região de pausa por aqui. Beleza? Então a gente conversa um pouco aqui sobre o índice. Mini índice, né, pessoal? Agora retomou, né, aquele fundo, que era o fundo daquela movimentação que a gente falou que é de uma wedge que dá certo, né? A gente tem aqui uma movimentação de uma, de duas, de três puxadas, né? Falhou aqui em até duas barras, né? Acabou tendo uma retomada para dentro do canal. Depois disso daqui, né, virou um canal, um micro canal, e esse micro canal se tornou um canal estreito, né? As correções, as movimentações de alta, né, pararam de ganhar grandes máximas e as movimentações de mínima, né, começaram a ganhar mais força. Né? Então a frequência das barras também teve uma boa mudança, né? Você vê que aqui você teve um micro canal de alta, de repente aqui você começa a ter três barras de baixa, mais três, só uma de alta, mais três, duas de alta, né? Então muda para aquela frequência de canal estreito. Aqui, né, é o ponto da movimentação majoritária aqui no semanal. Então, dentro do gráfico semanal, né, aqui era o ponto de inflexão. Era o ponto onde os comprados deveriam defender caso eles quisessem, né, uma nova máxima. Quando isso daqui acontece, pessoal, mais vezes, né, a movimentação mais natural é quando você vê o preço fazer uma inflexão. Você viu até agora lá no dólar, né, ele renovou uma inflexão, o que ele fez? Ele fez uma correção. O que é mais comum de acontecer? É que quando o preço chega a essa região aqui de inflexão, é que ele leve o preço a uma correção. Aqui fica aquela ideia, né? De maneira simples, quando eu comecei a memorizar isso, eu usava dessa maneira: é subir menos para descer mais. Renovou a inflexão de queda, subir menos, descer mais. Ele pode fazer uma H1 aqui, ter um retorno a 9, mas é para depois, né, vir buscar a premissa dessa movimentação, que é o teste da mínima da tendência. Então, se a premissa dessa movimentação tem como melhor probabilidade o teste da mínima agora dessa tendência, e que talvez isso daqui, né, se torne agora uma grande lateralidade, né, nessa região aqui, tá? Porque aí fica uma região de fundo também majoritário. E aí, né, o mercado. E lembrando, né, pessoal, o teste da mínima da tendência, assim como do gap de média, né? Ele não necessariamente quer dizer que ele vai ser mais baixo, tá? A gente tem que ter a devida cautela também. Porque às vezes o mercado até bem rápido, estica até aqui, mas aí para chegar até aqui está longe das médias, né? Então aí fica mais complexo. A gente também tem que lembrar disso. Às vezes ele
acaba, né, não vindo exatamente a uma nova mínima. Mas, a partir daqui, né, a gente espera que suba menos, desça mais. Análise gráfica, né, pessoal? Gráfico, pensando em gráfico, pensando naquilo que o gráfico está nos dizendo, né, seria que essa wedge deu certo, né? Essa wedge aqui. Essa wedge deu certo, então seria, né, um subir menos para descer mais. Poderia subir até aqui, ó, máximo ficar alto no canal de baixo de novo, né, e depois continuar a movimentação de queda. Mas, mais vezes isso aqui gera algum tipo de repique, tá? Mais vezes isso aqui gera algum tipo de correção. Tá? Mas ainda não está fácil, né? Você está vendo que está no microcanal aqui. Primeira retomada de máxima H1 contra microcanal, probabilidade ruim, né, de vencer um microcanal. Gráfico diário. Aqui no gráfico diário, pessoal, a gente já vem também conversando sobre algumas premissas, né, de movimentação do preço. Essa dupla projeção de alvo, né, que se encontra aqui embaixo, né, são alvos do diário, o segundo alvo desse rompimento e o terceiro alvo do pivô maior, né, lá da movimentação do diário. Aqui a gente conversou, né, que a gente estava fazendo contagem de barras, né, porque aqui era uma região de wedge, né, eu só apaguei a marcação, mas aqui, ó, eu apaguei porque eu acho que eu tinha, já está salvo ali, vai ficar só nesse tempo gráfico. Algumas marcações, às vezes, eu deixo aqui para eu ver onde é que está o preço lá nos 5 minutos, né? Basta você selecionar essa ferramenta aqui, ó, ela estende toda a marcação que você faz no tempo macro. Se você marcar isso daqui, deixar dessa maneira, né, ela vai estender para o tempo micro, tá? Mas aí você tem que marcar primeiro para depois fazer a marcação, tá? Então aí ela apareceria ali também, né, no tempo micro. Então, aqui, né, a gente estava fazendo contagem de barras, por quê? Porque ficou baixo no canal. E aí aqui a gente teve uma H1, perdeu mínima, tivemos H2, perdeu mínima, aqui tivemos uma H3. Essa H3 ela falhou, né, aqui com uma outside, uma barra, né, de força, numa região, né, bem complexa, mas era uma barra de continuidade. Essa barra deixa a premissa de duas pernas, né? A gente já conversou. Duas pernas quando, Luciano? Quando retomar a máxima, né, dessa movimentação, né, ainda assim, né, nos levaria a uma possível segunda perna. O que que seria uma segunda perna? Seria uma nova mínima, tá? Essa nova mínima poderia chegar nessa região de alvo aqui. Então, dentro do gráfico diário, a gente tem essa possibilidade. Aqui no 60 minutos, aqui eu estou passando mais breve, tá, pessoal? Porque a gente até já conversou um pouco sobre isso na sexta-feira, tá? No estudo de sexta. Aqui no 60 minutos, a gente conversou, né, que a gente tem aqui uma wedge muito visível, né, que todo e qualquer computador e pessoa consegue ver, né, essas wedges mais claras assim são as que a gente tem que dar devida atenção e principalmente, né, quando ela tiver uma certa simetria, né, entre elas, quando ela tiver muita simetria, se for uma simetria muito próxima, por exemplo, ó, desse fundo a esse fundo 7 candles, desse fundo a esse fundo 8 candles, simetria muito boa, né? Quando a simetria é muito boa, né, o preço tende a responder, né, melhor, inclusive, né? Acho que talvez por cálculos de computadores, né, isso deixe, né, o mercado ainda, né, uma movimentação, né, até mais interessante. Então aqui nos 60 minutos, né, pessoal, a gente teve uma movimentação parecida com aquela que o dólar fez lá no 15, né? Porque aqui eu tenho uma wedge bem simétrica e aqui eu tenho uma região de inflexão. É contra a tendência, né? Claro, essa movimentação aqui já está contra todas as médias abertas, alinhadas, né? Agora estão ficando mais fechadas. E aí a gente tem uma movimentação bem lateral. Eu tenho premissa de uma segunda perna de alta. Essa premissa de segunda perna de alta forma um setup de venda. Que seria o quê? O gap de média aqui dos 60 minutos, já que aqui está voltando a ser tendência. Então, se eu tenho um gap de média, ainda teria um setup de venda para um reteste da mínima dessa tendência, que pode ser, né, igual, um pouco mais alto, né, até mesmo mais baixo, tá? E aí faria, né, sentido aquela movimentação lá do gráfico diário que a gente falou. Ter a retomada de máxima, porque ele vem acima de máxima de dia anterior, seria uma H1, que é uma movimentação, né, ruim, né? Acho que no semanal não seria, né, H1. Vamos dar uma olhada só para a gente ver onde é que vai estar. Ah, não, no semanal está longe. Ó, um exemplo de como deixar a marcação aqui, né, para tempos menores. Fiz essa marcação aqui do semanal. Vejam que eu marquei aqui essa caixinha, né? Esse relógio, né? Quando ele fica desse jeito aqui, essa marcação se estende para outros tempos gráficos. Desmarquei aqui porque eu já não quero mais que ela apareça nos outros. Mas lá a gente estava olhando aos 60 minutos. Para ele fazer H1 no semanal, ele teria que chegar aqui, ó. Ele teria que chegar acima dessa região aqui,
para ser, né, a H1 ali no semanal. Tá longe ainda disso acontecer, né, pelo menos. Então, aqui, né, o mercado poderia, né, ainda conseguir esse gap de média e esse gap de média levar, né, a perna 2 lá da falha de H3 ali do gráfico diário. Então, ainda falando sobre a falha de H3 do gráfico diário, aqui é aquela região de alvos, né, pessoal, poderia trazer o mercado para cá. Também conversamos essa semana, né, que muitas vezes o mercado faz alguns efeitos vácuo, né, quando os comprados estão esperando o preço chegar em uma determinada região. Por enquanto, o comprado não tem alvo para cima, né, então o setup de venda faz mais sentido. E os alvos para baixo faz mais sentido porque os comprados também podem esperar, né, o mercado atingir, né, essa devida região. Como essa wedge aqui ó, já está se afastando um pouco mais, se ele chega a fazer o gap de média, ele poderia vir até mesmo a ficar no fundo de novo, né? Mais uma vez baixo no canal, seria uma wedge com fundo duplo. E aí, né, talvez, né, compradores terem um pouco mais de movimentação. Já que lá no semanal a gente falou que aquela movimentação macro, né, de quando ele renovou aquele ponto de inflexão, mais vezes ele sobe, só que a gente está falando do semanal, para depois descer mais, tá? Então ele poderia voltar lá no semanal, fazer um pullback nas médias, para depois cair. Isso é a movimentação que mais se repete, tá, pessoal? Nada impede dele descer e continuar em microcanal, mas a movimentação mais comum, né, é que quando a gente tem, por exemplo, uma wedge que dá certo, né, igual isso daqui, ó. Deixa eu pegar uma outra wedge aqui. Essa daqui até que subiu bastante, né, antes de reverter a movimentação. Aqui acabou sendo uma wedge com topo duplo. Uma, duas, três puxadas, né? Só que antes de vir fazer o topo duplo, né? Ela acabou fazendo o quê? Né, uma nova mínima. Então ele renovou um ponto de inflexão. Então ele ficaria com a premissa, né, de ter uma segunda perna de baixa. Só que o ideal é que ele não venha fazer uma máxima mais alta, né? É mais interessante para a gente quando falha a estrutura. Porque você já vê a falha de nova máxima, fica mais fácil de você pegar pelo menos o preço tentando renovar a nova mínima, né? Vamos dar uma olhada nessa daqui. Uma wedge. Aí você tem o preço aqui, ó, renovando, né, o ponto de inflexão, desce menos, sobe um pouco mais, né? Acaba fazendo aqui a segunda perna, né, da inflexão da wedge, tá? Então, ele tende a fazer algum tipo de correção, tá? Mais vezes do que menos vezes. É, aqui você tem outra, né? Uma, duas, três. Aqui você tem um ponto de inflexão, que ele já renova, corrige um pouco depois, né? Vem mais posterior. Mas mais vezes ele corrige antes dele fazer a segunda perna, tá? Então, é mais comum ele ter uma correção. Então, lá no semanal, ó, a gente está vendo o preço um pouco mais afastado das médias, renovou a inflexão. Mais comum seria ele fazer algum tipo de correção, né? Mas para depois descer mais, tá? Aí, agora, né? Que renovou o ponto de inflexão aqui. Então, aqui nos 60 minutos, temos a possibilidade do gap de média. Então, se o preço fizer um gap de média aqui nos 60 minutos, não compre alto, tá? Aqui nessa região. É melhor se preservar. Ah, Luciano, mas ele rompeu aqui, beleza. Mas é melhor se preservar. Você está comprando em um setup de venda. O setup de venda que o Brooks fala que é confiável. Então, né, eu prefiro, né, às vezes, só ficar de fora, né, de certas movimentações. Acaba saindo mais barato do que entrar em muitas movimentações, né? Aqui, né, dentro daquele contexto do gap de média, né, fica mais fácil de você ver que pode ter uma movimentação ainda, né, de três puxadas aqui nessa região. A 200 está aqui, né, como resistência, né, assim como ela estava como suporte ali para o dólar. Né, então, pode chegar aqui, testar 200, depois ter aquela correção. Lá nos 60 minutos, pessoal, o gap de média tem a premissa do teste da mínima da tendência. E pode, né, quanto mais demorar a chegar aqui, vir testar os alvos aqui de novo, né, como falei, o fundo do canal. Beleza? Então aqui a gente está numa movimentação bem lateral, não tem setup para a gente pensar na abertura, né? Não, aqui pelo menos no 15 minutos não dá para a gente ver muita coisa. A única coisa que a gente tem aqui é a premissa de uma nova máxima, tá? Por conta daquela wedge lá dos 60 minutos, que é também essa wedge aqui, ó. Uma, duas, três puxadas, ponto de inflexão desta subida, o preço renovou aqui e a gente fica com uma premissa de uma segunda perna. Segunda perna se conclui com uma nova máxima, né? Ela pode subir um pouco mais, né? Pode ter continuidade, mas aqui no 15 minutos tem a 200 aqui como um problema para o preço, beleza?
Então, para esse recap, né, de hoje fica esse estudo, tá, pessoal? Ficando alguma dúvida, né? Só mandar ali nos comentários ali, que sempre que possível eu respondo todo mundo, beleza? Valeu? Isso daqui é um dever de casa, tá, pessoal? Vocês têm que fazer, né, diariamente, índice, dólar, pega alguma ação, amplia, né, o seu leque de backtest ali, por exemplo, nos 5 minutos, 60 minutos diário. Veja, né, aquilo que você consegue encaixar de informação no seu backtest, né? Que isso acaba enriquecendo a quantidade de padrões que você vai ter, né, para utilizar durante o seu dia a dia, beleza? Valeu, né, um forte abraço para vocês aí e até mais.